Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você já imaginou como um único erro pode mudar o destino de uma partida? No clássico do Maracanã, o Flamengo viu suas esperanças de vitória desmoronarem nas mãos do goleiro Rossi, que cometeu uma falha crucial na derrota para o Fluminense. Com esse resultado, o tricolor não só frustrou os planos do rival, como também se consolidou no G6 do Brasileirão. Vamos entender como esse momento decisivo impactou a corrida pelo título e o futuro do Mengão na competição. Em um clássico eletrizante disputado no Maracanã, o Flamengo viu suas esperanças de vitória se desvanecerem em um momento de desatenção do goleiro Agustín Rossi. O Fluminense, aproveitando-se de um erro crucial do arqueiro argentino, triunfou por 2-1, frustrando o rubro-negro e assegurando sua posição no G6 do Campeonato Brasileiro. A derrota não apenas diminuiu a vantagem do Flamengo na liderança, mas também abriu um leque de questionamentos sobre a solidez da equipe em momentos decisivos. A partida começou com o Fluminense em vantagem, e a tensão era palpável. Contudo, foi na metade do primeiro tempo que Rossi se tornou o protagonista de um dos lances mais inusitados da competição. Ao receber um passe aparentemente seguro do zagueiro João Vitor, o goleiro falhou ao tentar dominar a bola, permitindo que Serna marcasse o segundo gol do tricolor. "Assumo meu erro", declarou um contrito Rossi após o jogo, reconhecendo a gravidade da sua falha em um momento tão crucial da partida. O Flamengo, que até então lutava para manter a diferença na liderança, viu suas chances de reação se esvaírem, conseguindo reduzir o placar apenas aos 40 minutos do segundo tempo. O que poderia ter sido uma vitória convincente transformou-se em um pesadelo. Historicamente, o Maracanã sempre foi palco de grandes confrontos entre Flamengo e Fluminense, com torcedores apaixonados e jogadas memoráveis. Porém, a pressão e a responsabilidade de manter a liderança do campeonato pesavam ainda mais sobre os ombros dos jogadores rubro-negros. A vitória do Fluminense não só impediu uma maior disparidade em relação ao rival, como também reafirmou o equilíbrio acirrado na competição. A disputa pelo título segue acirrada, e cada ponto conquistado ou perdido pode ter repercussões significativas nas rodadas finais. A pergunta que fica é: até que ponto os erros individuais podem decidir o destino de uma equipe em busca da consagração? As implicações imediatas dessa derrota são alarmantes para o Flamengo, que, apesar de permanecer na liderança com 71 pontos, não pode se dar ao luxo de vacilar nas próximas rodadas. O Palmeiras, que empatou em 0-0 com o Vitória, não conseguiu aproveitar o deslize do rival, mas a pressão sobre o rubro-negro se intensifica. Com apenas 4 jogos restantes, a diferença de 2 pontos se torna um fator decisivo. Os torcedores se perguntam como a equipe reagirá após essa falha e se Rossi conseguirá se redimir no próximo embate contra o Red Bull Bragantino. O que está em jogo agora é muito mais do que apenas uma vitória, é a manutenção de um sonho e a luta pela taça que todos almejam. A derrota do Flamengo não é apenas uma mancha no histórico do clube, mas também um divisor de águas na trajetória do time na competição. A falha de Rossi pode reverberar em futuras partidas, especialmente com o confronto decisivo contra o RB Bragantino se aproximando. A pressão sobre o goleiro argentino aumentará, e a equipe precisará se unir para superar esse revés. A confiança do grupo será testada, e como o Flamengo tem se mostrado resiliente em momentos de adversidade, a expectativa é que eles consigam se reerguer e manter o foco na busca pelo título, que permanece ao seu alcance. As reações em torno do erro de Rossi não se limitaram apenas ao campo. A torcida, que sempre espera alto desempenho dos seus atletas, expressou sua frustração, mas também houve apoio de colegas de equipe e da comissão técnica. João Vitor, por exemplo, saiu em defesa do goleiro, ressaltando a importância de manter a moral elevada em momentos difíceis. No mercado, a situação de Rossi levanta questionamentos sobre a necessidade de um goleiro reserva mais experiente, caso o desempenho continue a ser afetado por pressão externa. A análise de especialistas sugere que momentos como esse podem ser decisivos para a formação do caráter de um jogador, e a resposta de Rossi poderá determinar seu futuro no clube. O cenário se torna ainda mais intrigante com as 4 rodadas restantes do Brasileirão.
Com a diferença de apenas 2 pontos para o Palmeiras, cada jogo será crucial para definir o campeão. Se o Flamengo conseguir se recuperar rapidamente e vencer seus próximos desafios, a confiança pode ser restaurada, criando uma dinâmica positiva que pode ser vital na reta final da competição. Por outro lado, uma sequência de resultados ruins poderia intensificar a crise e levar a uma reavaliação mais profunda dentro do clube. Assim, a próxima partida contra o Bragantino se torna um verdadeiro teste de fogo, que poderá moldar o destino do Flamengo na busca pelo título e decidir o futuro de Rossi em meio a um mar de expectativas e pressão. Você já parou para pensar na gravidade da afirmação do árbitro Ramon Abate-Abel, que declarou: "A ordem era para o Flamengo perder"? O que isso revela sobre os bastidores do futebol brasileiro e a forma como o nosso Mengão tem sido tratado ao longo da história? Neste vídeo, vamos explorar como essa declaração impacta a percepção sobre a arbitragem no futebol e o quanto isso acende um alerta sobre possíveis injustiças sofridas pelo Flamengo em momentos cruciais. Prepare-se para entender como essa questão pode mudar a maneira como vemos o nosso time e a integridade das competições. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A recente declaração do árbitro Ramon Abate-Abel, que afirmou que a ordem era para o Flamengo perder, gerou uma onda de repercussão no mundo do futebol, levantando questões sobre a integridade e a imparcialidade das arbitragens no esporte. A afirmação, que parece ter saído de um roteiro de ficção, traz à tona um debate profundo sobre a influência de interesses externos nas decisões dentro de campo. O Flamengo, um dos clubes mais populares e vitoriosos do Brasil, não apenas se vê no centro de uma polêmica, mas também se torna símbolo de um fenômeno que transcende o futebol, a luta contra a corrupção e a manipulação em eventos esportivos. A ideia de que um árbitro, cuja função primordial é garantir a justiça e a lisura do jogo, teria sido coagido ou orientado a prejudicar uma equipe reflete um cenário alarmante e desolador. A declaração de Abate-Abel não apenas toca em questões éticas, mas também provoca uma reflexão sobre a cultura do futebol brasileiro, onde rivalidades acirradas e paixões intensas frequentemente ofuscam a racionalidade. O Flamengo, sendo um gigante do futebol, atrai tanto admiradores fervorosos quanto detratores implacáveis, criando um ambiente propício para a criação de conspirações e teorias da conspiração. O que se escuta nos bastidores do futebol, muitas vezes, se transforma em um eco nas arquibancadas, onde torcedores clamam por justiça e clamor contra supostas arbitragens tendenciosas. A afirmação de um árbitro, portanto, não é apenas um desabafo, mas um grito de alerta diante de um sistema que, em muitos momentos, parece estar mais interessado em favorecer interesses pessoais e corporativos do que em garantir a equidade nas competições. Além disso, a figura do árbitro sempre esteve cercada de uma aura de autoridade e respeito, mas declarações como a de Abate-Abel colocam essa imagem à prova. A confiança do público nos juízes de futebol é um pilar fundamental para a credibilidade do esporte, e qualquer abalo nesse aspecto pode ter consequências devastadoras. Torcedores e profissionais do futebol começam a questionar as motivações por trás de decisões polêmicas, o que pode levar a um ciclo vicioso de desconfiança e descontentamento. Assim, a integridade do jogo se torna um assunto de debate acalorado, onde cada nova polêmica serve para alimentar a insatisfação e a desconfiança em relação ao sistema que regula o futebol brasileiro. Por fim, a declaração de Ramon Abate-Abel também nos convida a repensar a maneira como consumimos e interpretamos o futebol. Se, por um lado, a paixão e emoção são elementos que fazem do esporte uma experiência única, por outro, é fundamental que haja um compromisso coletivo em prol da transparência e da justiça. A luta contra a corrupção e a manipulação deve ser uma bandeira levantada não só por jogadores e árbitros, mas também por torcedores e amantes do futebol em geral. A cena do futebol brasileiro clama por uma nova era, onde a ética e a integridade se sobreponham aos interesses escusos que, infelizmente, ainda permeiam o ambiente esportivo. A declaração de Abate-Abel, portanto, não é apenas uma frase isolada, mas um convite à reflexão sobre o futuro do futebol e o papel de todos os envolvidos na construção de um esporte mais justo e limpo.
Ao longo da história do futebol brasileiro, o Flamengo se destaca não apenas por suas conquistas, mas também pelas controvérsias que cercam sua trajetória. A narrativa de um clube que frequentemente se viu à mercê de decisões questionáveis é um retrato que não pode ser ignorado. Esses episódios revelam um padrão que, na visão de muitos torcedores e analistas, aponta para uma série de injustiças que culminaram em um sentimento de que o Flamengo foi prejudicado em momentos cruciais. As arbitragens, por exemplo, muitas vezes deixaram a desejar, com erros grotescos que impactaram diretamente resultados de partidas decisivas, criando uma aura de desconfiança em relação à imparcialidade das instituições que regem o futebol. Além das arbitragens, a presença de rivalidades históricas também contribuiu para esse sentimento de injustiça. O Flamengo, sendo um dos clubes mais populares do Brasil, atrai não apenas a paixão de seus torcedores, mas também o olhar crítico de adversários. Essa dinâmica muitas vezes se transforma em uma pressão adicional sobre os árbitros e as comissões, que, em um contexto já carregado de rivalidade, podem ser influenciados por fatores extradeportivos. Assim, episódios em que decisões polêmicas se tornaram um tema de debate na mídia e entre torcedores revelam um panorama onde o Flamengo, em muitas ocasiões, teve que lutar contra adversidades que vão além do campo de jogo. Outro aspecto que merece destaque é a forma como a história do Flamengo foi moldada por esses episódios de injustiça. As narrativas que se formam em torno de um clube não se limitam apenas aos títulos conquistados, mas também às batalhas enfrentadas fora das quatro linhas. O Flamengo carrega consigo um legado de superação, onde cada desafio enfrentado se torna uma parte fundamental de sua identidade. Cada erro de arbitragem, cada decisão controversa, acabou por reforçar a resiliência de seus jogadores e torcedores, que se uniram em torno de um sentimento coletivo de luta por reconhecimento e justiça. Essa busca por reparação se torna uma motivação extra, transformando cada partida em uma nova oportunidade de afirmar sua grandeza. Por fim, a percepção de que o Flamengo foi prejudicado ao longo de sua história não é apenas uma questão de números ou resultados, mas sim uma construção emocional que permeia a relação entre o clube e sua torcida. Esse sentimento é alimentado por memórias coletivas de momentos em que a justiça esportiva falhou em reconhecer o valor do clube em campo. A paixão rubro-negra, portanto, não se alimenta apenas de vitórias, mas também da luta constante contra as adversidades, criando um laço indissolúvel entre a torcida e a história do Flamengo. A cada nova geração de torcedores, essa narrativa se perpetua, reforçando a ideia de que, apesar dos obstáculos, o Flamengo é um gigante que não se deixa bater, e que sempre lutará pela sua dignidade e pelo reconhecimento de sua verdadeira grandeza. A opinião dos torcedores do clube é um reflexo da paixão intensa e do compromisso que permeia cada aspecto da experiência futebolística. Para muitos, torcer não é apenas um ato de apoio, mas uma forma de vida que molda suas identidades e relações sociais. Os torcedores se reúnem em torno de um mesmo símbolo, criando uma comunidade onde as vitórias são celebradas como conquistas pessoais e as derrotas, embora amargas, servem para fortalecer os laços de solidariedade entre eles. As conversas sobre o clube se estendem para além do estádio, invadindo o dia a dia, transformando encontros casuais em debates acalorados sobre táticas, jogadores e a direção que o time deve seguir. Entre os torcedores, há uma diversidade de opiniões que, embora muitas vezes polarizadas, enriquecem o debate sobre o futuro do clube. Enquanto alguns clamam por mudanças drásticas na gestão e na comissão técnica, outros defendem a continuidade de um projeto que, segundo eles, já demonstrou potencial. Essa pluralidade de vozes é um indicativo da relevância do clube na vida das pessoas, onde cada um traz sua própria história, suas vivências e anseios para discussão. A indignação perante uma má fase do time pode ser vista como um sinal de amor e expectativa, enquanto a esperança de dias melhores é alimentada por lembranças de glórias passadas que nunca saem do imaginário coletivo. A presença dos torcedores nas redes sociais trouxe uma nova dinâmica às interações entre eles e com o clube. As plataformas digitais tornaram-se um espaço crucial para a manifestação de opiniões, onde análises táticas, críticas à gestão e até mesmo declarações de amor ao time são amplamente compartilhadas. Esse fenômeno possibilita que vozes antes marginalizadas ganhem destaque, contribuindo para um ambiente mais plural e participativo. Contudo, essa mesma liberdade pode gerar conflitos,
com debates acalorados que, em alguns casos, extrapolam o campo esportivo e refletem tensões sociais e culturais mais amplas. A forma como os torcedores se expressam nas redes é, portanto, uma extensão de suas emoções, revelando uma paixão que não conhece limites. Por fim, a relação entre os torcedores e o clube é complexa e multifacetada, marcada por um amor que transcende as vitórias e derrotas. Cada jogo é uma nova oportunidade para reafirmar esse laço, onde a esperança é renovada a cada apito final. Os torcedores não são apenas espectadores passivos, eles são parte integrante da história do clube, influenciando decisões, apoiando iniciativas e, muitas vezes, sendo a voz que ecoa longe nas arquibancadas. Essa conexão inabalável